Bem-vindo ao Unopar Anhanguera, a universidade que transforma vidas através da educação de qualidade. Há mais de 50 anos, somos referência em ensino presencial, semipresencial e à distância. Com mais de 100 opções de cursos de graduação, como enfermagem, agronomia, biomedicina, administração e educação física. Você pode estudar onde e como quiser, nas modalidades semipresencial ou 100% online. Aqui, teoria e prática se unem para oferecer uma formação que faz a diferença no mercado de trabalho. Aqui eles têm o conteúdo EAD, então eles têm os professores que são especialistas em cada área e esses professores mandam material para a gente fazer as práticas, né, com a estrutura que a gente tem aqui. As aulas práticas é essencial para o curso de agronomia, para que realmente a gente fixe o conteúdo e a gente saiba o que nós estamos fazendo, né? Com infraestrutura moderna e laboratórios bem equipados, a Unopar oferece nos polos de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Baiti uma equipe preparada para te apoiar em cada passo da sua jornada. A equipe da Unopar me dá todo o suporte que eu preciso, mesmo à distância. O EAD é bem importante porque eu tenho filhos, né, e eu também tenho o meu trabalho, então eu consigo juntar bem as três áreas, né, tanto a familiar como o trabalho e o estudo, então para mim tá ótimo. A Unopar oferece também cursos de pós-graduação nas áreas de gestão, saúde, educação, tecnologia, direito e muito mais, com ensino flexível e atualizado para impulsionar sua carreira. Eu quero ser socorrista, né? O meu desejo é ser socorrista, trabalhar no SAMU. Então, se vocês têm vontade, é um sonho, por favor, vão atrás, corra atrás, que vocês não vão se arrepender. Aqui na Unopar nós temos disciplinas teóricas e práticas, então o aluno vem uma vez por semana. E é de extrema importância essas aulas práticas, porque elas proporcionam para os alunos da prática do dia a dia para estar preparado para o mercado de trabalho, quando ele sai aqui, quando ele finaliza a graduação. Seja qual for o seu objetivo, na Unopar você encontra o curso ideal e um corpo docente renomado, pronto para te ajudar a construir um futuro de sucesso. Unopar Anhanguera. Educação que transforma. Alô? Alô, teste. Pessoal, vamos começar aqui o nosso painelzinho, né? Para mim, painelzinho não, perdão, né? Já comecei errado já.
Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar hoje de um assunto tão importante, né, que é a de segurança e proteção de dados no mundo dos negócios. A gente sabe que atualmente, né, os dados, as informações são de extrema valia, né? A gente vê aí Google, Meta, Amazon, né? Todas essas empresas elas ganham vendendo através dos dados dos clientes dela para os anunciantes, né? Então eu tenho aqui duas feras no assunto. Eu vou chamar aqui para o nosso palco a primeira, a Fernanda Mara. Fernanda Mara é analista. A Fernanda Mara Cruz é analista de segurança da informação sênior na área de governança no Pré-Valer. Graduada em segurança de informação com MBA na mesma área. Mestrado em ensino de ciências e tecnologias, complementadas por certificações na área de governança, riscos e privacidade. E também professora nos cursos de tecnologia em segurança da informação e em ciência de dados na FATEC em Ourinho, São Paulo. Voluntária nas comunidades ONCE e Data Girls. Falei certo? Isso, falou. Vocês estão me ouvindo? Falou certo. Falei certo? E também então, professora no curso de AMS. Aê! O pessoal tá em peso, hein, Mara? Tá em peso, tá em peso. Obrigado por comparecerem, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Uma outra fera aqui no assunto nosso é o Matheus de Oliveira Cândido. Salva de palmas para ele também. Uhul! O Matheus é... Alô? O Matheus... Estamos ouvindo. Alô? O Matheus é graduando em Engenharia de Software pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Trabalhou como analista de segurança da informação há 3 anos na Tata Constance Service. Conheço, viu? Atua principalmente com acompanhamento e remediação de vulnerabilidades e endpoints e servidores. Trabalhou como remediação de vulnerabilidades em aplicações web, assim como descobrir e categorizar as vulnerabilidades. Isso sou eu. Meu currículo ainda não está igual ao da Fernanda, mas um dia a gente chega lá, um dia a gente tem uma redação, uma dissertação de doutorado como mini currículo também. Mas é um prazer estar aqui com a Fernanda maravilhosa, com o Samuel também, já um companheiro bastante tempo de gênios e de painel. E eu espero falar um pouquinho para vocês, né, a gente abordar um pouco do assunto de segurança. Espero que vai ser divertido para todo mundo. Bom, a gente selecionou alguns tópicos aqui que a gente vai mencionar para vocês, né? O primeiro, o que seriam os ataques cibernéticos aí? Quem que quer começar com o assunto? Pode começar, Matheusão. Nossa, tá. O palco é todo seu. Então, um ataque cibernético, né, a gente vai dividir primeiro, então, o que é cibernético, digamos, de segurança cibernética, de segurança de TI. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente diz sobre toda e qualquer informação. Isso inclui papel, isso inclui qualquer coisa que é tratada do negócio. Então, pode ser de boca a boca, pode ser escrito em papel. Quando a gente fala de segurança de TI, é qualquer arquivo de tecnologia. Então, isso inclui desde como que a gente prepara contra incêndio dentro de uma empresa, como que a gente prepara o ar-condicionado para não acabar dele pingar e queimar um servidor, como que a gente passa fio. Segurança cibernética é exclusivamente segurança contra ataques externos à sua corporação, vindas pela internet. Então, né, sempre que a gente for falar de segurança cibernética e ataque cibernético, são coisas que vêm de fora, então, algum componente externo e vindas da internet. Então, ataque cibernético ele é algum ator malicioso que tenta exfiltrar ou comprometer a sua empresa através de um ataque vindo de maneira externa, principalmente pela internet. Isso, e só para complementar o que o meu amigo Matheus falou, os ataques cibernéticos são todos aqueles ataques que vão ter uma quebra de CID, que a gente fala, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas. Então, o ataque vindo externamente, que possui essa quebra de CID, quebrou a confidencialidade de algum sistema, de alguma aplicação, de algum dado. O site ficou indisponível e a integridade dele, a confiança nele, a gente também pode entender como um ataque cibernético. E assim, todas as empresas de qualquer tipo de porte, ela está vulnerável a esses ataques ou assim o pessoal só mira grandes empresas? O que vocês acham?
Não, pelo contrário, viu, Samuel? Hoje, o cybercriminoso, o atacante, eu gosto de falar mais enquanto cybercriminoso, porque é um criminoso por trás das telas, né? Ele busca muito também as pequenas e médias empresas. Tá? Então, as pequenas e médias empresas, elas são muito afetadas, porque é um alvo fácil, né? Tem várias vulnerabilidades aí. É o que a gente estava comentando ali agora mesmo. Pequenas e médias empresas, às vezes, não têm um time de segurança exclusivo, não tem pessoas de segurança exclusivas ali para trabalhar com a tecnologia. E muitas dessas pequenas e médias empresas, elas também entendem que ela tem uma pessoa de tecnologia externa, tem lá o carinha da TI, o carinha do suporte. Ele entende que aquela pessoa, ela tem essa capacidade também de cuidar da parte de defesa cibernética dele também. Muitas pequenas e médias empresas não sabem nem quem desenvolveu o próprio site, a própria página. Tá, e se cair aquela página, se tiver algum problema, algum ataque, se tornar indisponível, atrás de quem que elas vão? Quem que vai recuperar os dados dela? Eles não sabem nem se tem backup, não sabem nada. Então, as pequenas e médias empresas são muito visadas. É claro que as grandes, enquanto cybercrime, elas têm uma, vamos dizer assim, uma visibilidade maior, enquanto mídia, enquanto poder, por exemplo, no sentido de, eu invadi tal empresa, eu entrei no ambiente de tal empresa, eu ataquei tal empresa. Mas as pequenas e as médias são bem visadas. E não só elas são visadas por serem mais fáceis, como de fato, você não tem um time de segurança, vamos dizer, de redes, de infraestrutura, mas os próprios desenvolvedores, se a gente for colocar num mundo de startups, eles querem entregar MVP o mais rápido possível, eles querem entregar a próxima sprint, então eles não fazem o processo de RCA, né, eles não fazem a análise de software, eles não sabem quais bibliotecas eles usam, se aquela biblioteca já perdeu suporte ou não. Então, se alguém acompanhar, a gente vive todos os dias reportes de várias bibliotecas dos pacotes NPM que estão sendo comprometidas. E você não tem equipes dedicadas que fazem essa busca, né? Você não tem equipes que fazem CI, né, que fazem Cyber Threat Intelligence. Eles não têm essas equipes e elas acabam sendo fáceis. É muito impactante um ataque numa pequena empresa, muitas vezes muito maior do que numa grande empresa. Tem um relatório da Sophos que chama Ransomware State, né, que é o estado do ransomware. O último acho que foi de 2024. Explica sobre qual é o alvo dos atacantes e qual é a porcentagem das empresas que pagam ransomware. E a maior das porcentagens está até as médias, das pequenas e médias empresas. E a gente tem que lembrar que os cybercriminosos, eles não buscam as pequenas empresas só pela facilidade, mas é porque elas se tornam vetores de ataques para empresas maiores. Então, muitas vezes você tem uma empresa que ela tem parceria com outra que é maior, e ela sendo infectada, você consegue gerar ela de vetor de ataque para uma maior. Então, eu trabalho numa consultoria. A gente trabalha com banco, a gente trabalha com mineradoras. Então, a gente sempre precisa tomar cuidado para que a nossa empresa não sofra um ataque, porque a nossa empresa sofrer um ataque implica em todos os nossos clientes poderem sofrer um ataque. Então, as pequenas empresas, elas são alvos tanto por serem mais fáceis, como por elas poderem vir a ser um vetor, ou para outra empresa, ou para ser comprometida para virar centro de comando e controle. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque parece que, eu sou pequeno, ninguém se importa comigo. Cara, mas você é um tesouro, você só não descobriu que você é um tesouro. Exatamente, os prestadores de serviço, esse tipo de vetor de ataque que o Matheus falou é conhecido como supply chain attack, que é o ataque da cadeia de suprimento. Então, as pessoas que prestam serviços enquanto terceiros para a minha empresa, dependendo do nível de privilégios que ela tem ali dentro dos meus sistemas, o que acontece? Se ela for atacada, pode afetar o meu ambiente. E é aquele negócio, hoje o cybercriminoso, ele não faz o ataque e já mostra a cara dele. Ele fica ali no ambiente, por meses, até por anos, só coletando o que ele precisa. Por exemplo, recentemente a gente teve o ataque do Pix, que é mais ou menos a mesma coisa, né? É alguém que vendeu uma credencial numa empresa pequena que presta serviço, que gerou movimentação de milhões em alguns minutos. Isso que eu ia comentar, né? Que o pessoal foi através do engenharia social, né? Que eles descobriram as pessoas que eram os contratadas dessa pequena empresa que presta serviço pro Pix, né? E eles só aliciaram essas pessoas a darem uma chave de acesso, né, ao sistema deles, através do sistema deles
eles conseguiram desviar milhões, né? Eles utilizaram a tática que a gente chama de insider, então eles foram e falaram assim, ó, te pago R$10.000 pela sua credencial, ele recebeu R$10.000, os caras... Aí entra aquilo, era um analista júnior, o analista júnior não deveria ter acesso a banco de produção, então é uma corrente de coisas erradas que foram acontecendo para resultar num ataque. Mas é aquilo, é uma empresa pequena. Putz, sou só uma empresa pequena, eu só presto um serviço. Mas você tem acesso a movimentações muito grandes. Então, você precisa ter essa responsabilidade também. E, assim, quando a gente está falando de segurança, a gente fala que isso são os ativos, né, que a gente precisa ficar de olho. Como a gente pode definir os ativos críticos para a gente ter mais segurança durante a nossa empresa? Bom, o que é ativo, né? Então, a gente chama de ativo qualquer dispositivo que é importante. Então, um celular é um ativo se você usa ele para trabalhar, o seu notebook é um ativo, um data center, um servidor. Qualquer coisa que é essencial para o seu negócio, que faz ele funcionar, é um ativo. Mas a gente precisa sempre verificar o que é dispensável e o que não é. Se eu perder meu notebook hoje, eu continuo podendo trabalhar na minha empresa? Eu consigo acessar por outro notebook, eu tenho outras formas. Então, beleza, esse seu notebook ele não é um ativo crítico. Mas, cara, esse meu notebook tem todas as minhas credenciais de acesso e eu só tenho nesse notebook. Então, ele é extremamente crítico. E se você não tiver backup de todas as informações, se acontecer qualquer coisa, se você for roubado, se você perder, se ele der pau, se o Windows der tela azul, você perdeu todos os acessos à sua empresa. Então, a forma da gente identificar o que é crítico é mapear. Se isso falhar, meu negócio desmorona. Eles são os pilares de funcionamento do seu negócio. Os outros que não são pilares, mas suportam, ajudam, então pode ser que você perca uma parte do seu sistema, mas a sua empresa continua funcionando, então esse não é um ativo crítico. Né? A gente precisa identificar os que são os pilares, os ativos que são críticos para o negócio. E uma outra questão importante também sobre ativo é que eu não consigo fazer segurança da informação, eu não consigo fazer cibersegurança se eu não reconheço os ativos que a minha empresa tem. Eu não sei a quantidade de computadores que tem na minha empresa, eu não sei os dispositivos que fazem parte da infraestrutura da minha empresa. Então, se eu não consigo enxergar isso, eu não faço cibersegurança. Então, a primeira coisa, quando a gente vai implementar, por exemplo, uma área de cibersegurança ou ações de cibersegurança na empresa, é esse reconhecimento de ativos. Saber onde eles estão, com quem eles estão, o que eles fazem, se eles estão atualizados, se existe algum sistema de monitoramento ali internamente. Aí eu identificar os riscos de cada um deles. Quando eu identifico os riscos, faço o mapeamento desses riscos, tanto tecnológicos quanto organizacionais, como o Matheus falou, eu consigo mapear o que é importante, o que não é importante, aonde tem informação crítica, aonde tem sistemas críticos e aonde também tem pessoas críticas, né? Porque credenciais, admin, credenciais privilegiadas também são ativos extremamente críticos ali para a organização. Consequentemente, a pessoa que está por trás daquela credencial também se torna ali um ativo crítico. Sim, essa é uma provocação muito importante. Ativo, por mais que a gente falou em dispositivo, não é só máquina. Ativos são processos e pessoas. Você também precisa mapear qual processo é fundamental de funcionar. Né? Então, se eu estou trabalhando com e-commerce, dentro de todos os processos, cara, o processo de exibir o carrinho com cookie, ele é crítico? Ou o processo de pagamento é crítico? Então, você precisa mapear os processos e podem não ser processos de cliente, pode ser o processo da sua empresa. Então, por exemplo, processo crítico, processo de pagamento de salário, processo de recebimento de contas a pagar, processo de pagamentos a serem feitos. Então, às vezes, por mais que você sofra algum tipo de ataque, mas você ainda sabe quanto você deve, quanto você precisa pagar e para quem, na hora de restabelecer todo o seu negócio, isso já ajuda muito. É legal que você falou que até o contas a pagar e receber pode ser crítico, né? Acho que foi semana retrasada, eu acho que saiu uma reportagem de uma consultoria grande, o pessoal interno abriu uma empresa fake, né, com o mesmo nome parecidíssimo, e desviaram milhões de uma empresa através de pagamento para uma empresa que não era devida, né? Então a pessoa acaba fraudando, além disso, fraudando uma forma de pagamento dentro da empresa, que é um processo, né? Então, interessante a gente ver que os processos e as pessoas também são ativos que são
de extrema importância dentro da cibersegurança. E com isso, por exemplo, a questão disso que você falou, teve uma empresa em São Paulo, inclusive, que um insider, uma pessoa interna, identificou que a empresa não conferia boletos que ela pagava. O que ela começou a fazer? Ela começou a gerar boleto no nome dela, no nome do namorado, e a empresa começou a pagar. Foi desviado mais de R$500 mil. E era aquela menininha bonitinha que trabalhava na contabilidade, ia de vestidinho florido. Então, ninguém imaginava que ela era uma criminosa e estava ali no meio, inserida dentro da empresa. Então, a gente pode ver que assim, as pessoas, os processos, os equipamentos, tudo é um risco dentro de um negócio, né? Você imagina você é uma empresa, de tamanho que for, né? Você ter um desvio de R$500 mil, de milhões, é danoso para a sua imagem, né? Não só para a empresa, como para a sua imagem também, né? E voltando um pouquinho mais agora para a parte de cybercrimes, o que é um ransomware? Posso começar. Ransomware, ele é a junção de algumas palavras, né? Então, o ware, vamos começar pela parte mais fácil, é uma junção de outras duas palavras, né? O ware é a parte que vem de malware e ransom significa sequestro. Então, o ware, que vem de uma junção de malware significa malicious e o ware significa software. Então, é um software malicioso voltado para sequestro. Né? A gente falou aqui de SID, o ransomware, ele é extremamente crítico porque ele ataca basicamente todos os pilares do SID. Ele ataca a confidencialidade, ele ataca a integridade e ele ataca a disponibilidade. Porque, né, ele não deixa só fora do ar, ele criptografa e toma para ele e fala assim, se você quer de volta, você tem que me pagar para eu poder desbloquear. Só que com isso você já não sabe mais se ele também modificou seu dado. Ele fez uma cópia dos dados para ele, então ele já não é mais confidencial e ele já não é mais íntegro e sua aplicação está fora, então ela também não está disponível. Né? Então, dos 3 pilares que a gente precisa defender, é um ataque que quebra com todos eles. Então, ransomware é isso. É um sequestro, ransom, usado com software malicioso. Então, basicamente, normalmente a gente baixa algum software que não deveria. Isso pode vir via phishing, pode ser um pendrive que alguém... deixa eu conectar aqui só para ver o que tem nesse pendrive que eu achei na rua. Eu baixei aqui o Sony Vegas Pro craqueado 2025, né? Vou baixar a música aqui no ForShared. Aí você baixa, executa, aí você não tem o controle de acesso adequado, você tem a credencial de administrador. E quando você clicar não vai acontecer nada. Ele vai ficar ali, ele vai rodar, vai se espalhar pela rede, vai chegar no seu AD. Na hora que você reiniciar a máquina, a famosa frase pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresas. No dia seguinte vai ter uma tela vermelha escrito que tudo foi embora. Nessa questão, eu tenho um amigo meu que ele é arquiteto, né? Aí ele tinha se não me engano, acho que não sei qual software lá que é pago por máquina, né? Aí ele falou assim, eu acho que eu não vou pagar, acho que se é 5 mil, 6 mil reais no software lá. Vou baixar um piratão aqui no notebook da minha mulher e depois quando eu preciso, só pra brincar aqui numa coisa. E ele baixou esse programa, executou, rodou normal, desligou o computador, no outro dia que ele foi ligar, o computador não ligava, ele mandava só a tela do DOS, tela preta. E aqui, se você quiser recuperar todos os seus arquivos e informações, mande tantos bitcoins para essa chave. Aí ele entrou em desespero, né? Porque assim, tinha TCC da mulher dele no notebook, tinha um monte de coisa no notebook dele. Aí, por sorte, ele descobriu um fórum que daí ensinava como você fazia. Ele teve que queimar um circuito na placa mãe dele para poder acessar o computador, porque senão não ia conseguir, ele só ia conseguir acessar através do pagamento. E lembrando que não é tão simples assim, tá, Samuel? Pode ser que ele tenha o malware, o ransomware que infectou a máquina dele é mais antigo, né? Ele tem ali possibilidades. Mas é exatamente isso que eu ia falar. A gente precisa entender que hoje o sequestro de dados por meio do cybercrime, por meio de um ransomware, por exemplo, ele não é só dentro de ambiente organizacional. E assim, em computadores pessoais, em computadores particulares, acontece muito também, devido a essa questão da pessoa ser um clicador compulsivo, abrir qualquer site, baixar qualquer coisa, instalar qualquer coisa na máquina, vindo de fontes duvidosas ali. Então, pode acontecer e acontece muito. Já peguei situações
casos de TCC. A pessoa perdeu o TCC. Ela ficou mal muito tempo depois disso, porque ela teve que reescrever. Aí entra a questão que ela não tinha outros meios de segurança, por exemplo, um backup, não estava na nuvem, não estava no e-mail, só estava ali local na máquina, e isso comprometeu, e é óbvio que a pessoa não vai pagar. Mas existe, como o Matheus citou no início, várias empresas que hoje pagam valores ali para recuperar. E a gente considerar também que muitas empresas, principalmente pequenas e médias, têm a política do bring your device, your own device, ou traga seu próprio dispositivo, que a gente começou a mudar para traga o seu próprio dispositivo vulnerável, porque as pessoas usam o computador de pessoal para trabalhar e usam para sua atividade pessoal. Então ela não tem antivírus corporativo, ela não está abaixo de um firewall, ela não está acessando por VPN, ela não tem uma série de controles que uma empresa consegue colocar, e ela baixa um e-mail, né? Ela baixa um GIF de gatinho de algum lugar, ela baixa alguma coisa que vai infectar a máquina dela, e aí ela vai infectar os softwares da empresa que ela trabalha, os servidores da empresa que ela trabalha. Então isso já acaba gerando um risco, né? Por isso que empresas maiores acabam muitas vezes gastando em dispositivos e dando seus próprios notebooks para os funcionários, mas a gente precisa então entender que empresas pequenas, elas sofrem mais esse risco, eles têm mais essa janela de ataque, que é você não controlar os dispositivos dos seus associados, e aí eles fazem, né, eles têm as atividades deles e eles trazem todos os riscos de um usuário comum para um usuário corporativo. E pegando um gancho desse aí de empresas menores, né, como que a gente pode aliar a proteção de dados, né, com estratégias de inovação para, às vezes, empresas que são pequenas, que têm um limite razoável para investir nesse setor? Como eles podem, de repente, ter alguma coisa assim para se proteger mesmo? Bom, uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os pequenos, é que eles têm que começar. De alguma forma, tem que começar a construir ali medidas de cibersegurança, de segurança da informação. Como eles vão fazer, aí eles precisam avaliar de acordo com o que eles podem investir, o budget que eles têm para investir naquilo. Se eles podem contratar algum sistema, se eles podem contratar alguma consultoria, se eles podem fazer uma avaliação por meio de algum framework de segurança da informação que possa avaliar ali qual o nível de maturidade em que ele está com relação à segurança da informação, porque pode ser que a empresa entenda que ela não tem nada, mas às vezes algumas coisas ele tem. Tá? Fazer um treinamento de um colaborador, pensar ali nos controles de higienização, que a gente fala de higienização cibernética, que o SysControls, por exemplo, ele traz ali mais de 50 controles só de higienização cibernética. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a gestão dos meus ativos? Eu vou fazer a gestão dos meus ativos. Posso usar uma planilha para isso? Pode. Vou fazer um treinamento, uma conscientização dos meus colaboradores. Vou convidar alguém que eu conheço, que faça esse tipo de trabalho. Às vezes a pessoa vai voluntariamente fazer, entendeu? O treinamento de um colaborador. Vou contratar um anti-malware para a minha empresa. Vou documentar algumas questões ali que eu não tinha documentado. Vou colocar cláusulas de NDA, por exemplo, no contrato de trabalho de colaboradores. Então, são questões assim que ele vai juntando e vai construindo. E a partir do momento que a empresa ela consegue ver resultados e consegue trabalhar em cima daquilo, pode ser que ela consiga investir um pouquinho mais. E aquele negócio, hoje, a segurança da informação, a cibersegurança, a empresa ter uma certificação ISO 27001, por exemplo, é um diferencial de mercado. Igual eu estava acabando de comentar com você ali. A empresa em que eu trabalho, a gente não contrata terceiros que não se preocupam com cibersegurança. A gente só contrata terceiros que são aprovados nos controles de cibersegurança que a gente estabeleceu. Então, isso é muito importante. Começar. Dar um ponto de partida ali. Não, de vantagem, eu acho que não dá para a gente listar desvantagem. O que parece desvantagem é que os processos de cibersegurança parecem burocráticos, eles parecem engessados. Mas desde o começo a gente falou uma série de coisas que você descobre do seu negócio quando você começa a pensar em cibersegurança. Então você descobre o que é crucial e o que você pode ou não pode perder. Você descobre quem você pode ou não pode perder.
você descobre várias informações que até então eram desconhecidas para sua empresa. E a partir de agora você conhece elas. Né? E segurança, a gente sempre trabalha com o conceito de camadas. Então, você não tem uma solução mágica. Você constrói uma camada. Essa camada está construída, você constrói a próxima. E assim você vai. Quantas camadas tem? Quantas camadas você puder. Né? Então, a gente tem o livro do Marco Sêmula, que é muito importante, que ele fala sobre segurança para pessoas de negócio. E ele explica o conceito de segurança em camadas. E é isso que a Mara falou. Você tem frameworks que elas vão do nível 0 ao nível 5. E se você hoje pode o nível 0 é muito melhor do que quem não tem nível nenhum. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Não é só você se diferenciar no mercado enquanto uma pessoa que se preocupa. É você entender e você saber se você sobrevive ou não a uma crise. Então, hoje, quantas empresas que estão nascendo conseguem ficar 5 dias sem operar? Quantas empresas conseguem ficar um mês inteiro sem saber quanto ela vai receber e quanto ela tem que pagar? Então, não é só sobre você saber e falar assim, a empresa tal, eu quero prestar serviço e eu sou certificado, eu me preocupo. Em 5 anos que você está operando, qual que é a sua resiliência para continuar mais 5? Né? O processo de cibersegurança, ele não é só para você falar que eu faço, olha, eu tenho, eu me preocupo. É você garantir que a sua empresa vai continuar. As empresas grandes, elas investem em segurança, não é para ficar bonito, é para que elas não deixem de existir. É para que os impactos que ela receba, ela consiga mapear o que é crítico. Se ela precisar desligar uma parte da empresa dela, ela vai deixar aquilo desligado, mapeando o que é crítico, ela sobrevive. Então, no dia seguinte, você reconstrói. O objetivo é estar vivo no dia seguinte. E lembrando que isso é um ciclo, né? A gente não pode fazer cibersegurança hoje e amanhã a gente não fazer mais. É todo dia. É um ciclo constante. Então, eu preciso ter alguém ou alocado, ou contratado, ou um terceiro para estar fazendo essa medição e a construção dessa resiliência, como o Matheus falou. É promover a continuidade do meu negócio caso aconteça algum incidente de segurança da minha empresa. E interessante, né, se vocês mencionarem, que assim, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, que as pessoas e os processos também fazem parte da cibersegurança, né? Então, às vezes a pessoa não tem um recurso para investir, mas ela pode, por exemplo, só fazer uma conferência se o boleto vai ser pago para aquele mesmo lugar que é para ser pago, se o boleto que você vai cobrar do teu cliente está caindo realmente na sua conta, se a pessoa não botou ali uns dados da conta dela para cair, né? Ou de repente até nem dá acesso dentro de um sistema para emissão, para ela inserir esses dados, né? Então, assim, alguns pontos que a gente tem que às vezes quase não tem custo, né? É um treinamento, fala, aqui você não pode logar aqui, você não pode baixar nada aqui no meu computador, né? Fazer alguma coisa do tipo assim. São coisas básicas que a gente pode começar. Igual o Matheus falou, você está no nível 0 é melhor do que você não ter nenhum nível. E falando agora, algum tempo atrás, a gente teve a LGPD, né? A LGPD, vocês podem dar... Por que a gente deve adotar ela, não só por causa das multas, por que deve ser adequado a essa lei? Bom, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma lei que foi sancionada no Brasil, assim como foi sancionada em vários outros países, de forma antecipada, foi meio que quase todo mundo na mesma década ali, mas é uma questão muito antiga, a questão da privacidade e do direito de ser deixado em paz. Eu falo que é isso, porque as pessoas elas têm direito à privacidade dos dados. Então, principalmente os artigos de boas práticas e governança de LGPD, eles trazem muitas dessas questões relacionadas à proteção dos dados, a implementação de medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados dos clientes. Ou seja, o empresário, a empresa, ela não pode fazer o que ela acha que ela pode fazer com os dados dos clientes, porque os dados são dos clientes, não são delas. Elas podem tratar os dados dos clientes desde que os clientes autorizem esse tratamento. Então, se por acaso eu cadastrei lá na tua aplicação meus dados para que eu utilize e faça um piloto lá usando o seu sistema, e você começa a me mandar e-mail marketing com relação a isso. Se eu autorizar você me mandar, você pode mandar tranquilamente. Agora, se eu não autorizei, você não pode mandar. É a mesma coisa a ligação, a mesma coisa colocar em grupo de WhatsApp.
Ah, criei um grupo da minha loja, botei todos os meus clientes lá. Pô, a pessoa, eu particularmente, eu já saio. Grupo de loja, eu saio. O que é o ideal? Convidar a pessoa. Ó, criei o grupo da minha empresa, quero te convidar a participar desse grupo. Faz sentido para você? Fica à vontade, pode entrar. Até hoje no WhatsApp a gente já tem várias funções que a gente tem muito mais privacidade do que a gente tinha antes. Mas também não é algo de outro mundo para implementar. Tá? É algo também que as empresas elas podem ir pensando consideravelmente, constantemente nisso. E outra, é aquela questão também. Hoje as pessoas se preocupam muito. Por exemplo, existem empresas que compartilham dados, não só utilizam ali de forma irregular, de acordo com o que a pessoa não autorizou, mas compartilham com outra empresa. Ó, eu tenho aqui uma base com 5.000 clientes, base de e-mail, de telefone, data de aniversário, que é para você, você pode começar a tua empresa. Pô, esse tratamento também é um tratamento bem perigoso. E existe, né? Hoje em dia é até comum você pegar assim, alguns sites que o pessoal vende banco de dados, né? Tal, eu tenho aqui um banco de dados com 5.000 empresas do ramo tal. Sim. Esses dias eu estava vendo lá o pessoal comentando uma plataforma mesmo. Você fala assim, ó, eu quero produtor de cana-de-açúcar, ou eu quero, sei lá, padaria do porte tal, ele manda uma lista para você com um monte de... Mas o CNPJ pode, tá? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Agora, se, por exemplo, se eu quiser compartilhar com você uma base de dados de CNPJs, daí é tranquilo, porque isso está lá até no cartão CNPJ da gente lá na Receita. Mas os dados pessoais é complexo. A única pegadinha é que para ter um CNPJ você deixa seu CPF público, né? E aí, mas isso é uma questão já de legislação inteira do Brasil. E de vantagem, né, além de você não tomar uma multa e às vezes você ter que tomar algumas sanções legais, é que primeiro você faz com que seu cliente te veja de uma forma melhor. Ele sabe que você se preocupa, ele sabe que você tem processos. E é aquilo, a partir do momento que você começa a pensar em cibersegurança, começa nos frameworks, você vai adotar os processos da LGPD de maneira natural. Então, você vai aplicar criptografia em trânsito, você vai aplicar criptografia em repouso, e você vai fazendo categorizações dos dados de forma natural, conforme você vai avançando. E como a Fernanda falou, que a gente teve um avanço no mundo na década passada, de modo geral, em todos os locais, a LGPD ela é uma versão um pouco tímida da GDPR, né? Então, o Brasil se inspirou na GDPR, que é a Resolução Geral de Dados da Europa, retirou algumas coisas, então a nossa legislação ela não prevê tratamento dos dados pelo Estado, então várias coisas que do Estado era responsável por garantir privacidade foi retirado da lei, né, nas primeiras versões. E o que eu acho, por exemplo, que é muito importante para os empreendedores estarem entendidos é que se eles se adequam ao LGPD, para eles se adequarem à GDPR e escalar o negócio deles, é muito mais fácil do que você crescer e falar assim, cara, quero um mercado novo. Aí você esbarra numa barreira muito maior. Porque no Brasil, a LGPD ela ainda é uma lei um pouco tímida. A gente tem a LGPD que aplica sanções, aplica multas, mas não tem uma atração tão forte. A União Europeia ela se preocupa muito mais com privacidade do que o Brasil, do que os Estados Unidos. Então, se você tentar buscar o mercado europeu, que é um mercado muito forte também, você vai esbarrar nessa barreira e você vai ralar para conseguir passar essa barreira, para transpor. Porque eles são preocupados, a União Europeia ela se preocupa e ela fiscaliza muito mais do que a maioria das outras nações. E lembrando que, além da LGPD, por exemplo, em empresas financeiras, a gente tem outras regulações, principalmente vindas do Banco Central, né, do Bacen, que também exigem ali tratamento de dados de clientes de uma forma um pouco mais reforçada. Então, daí, no caso de bancos, financeiras em geral, aí o tratamento ele é, vamos dizer assim, obrigatório. Tá? Bom, pessoal, queria deixar aberto, se alguém quiser, de repente, quiser tirar alguma dúvida, a gente tem algum tempo, a gente está quase finalizando aqui já, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum apontamento aqui durante a apresentação, pode levantar a mão, a gente tem um tempinho ainda para vocês, né? E a gente pensando agora, com esse avanço, né, de tecnologia, a gente hoje em dia tem as IAs. Vocês acham que as IAs vieram para ajudar ou para derrubar toda a segurança e a proteção de dados?
Eu sinceramente acho que ela ajuda e atrapalha da mesma forma. Então, a IA é uma ferramenta. Ela não é uma entidade miraculosa, não é Deus na Terra que vai fazer algo. Ela é uma ferramenta que vai ser utilizada. Cabe a nós aprender a usar essa ferramenta para ajudar a gente, porque os cybercriminosos eles vão aprender a usar a ferramenta para atrapalhar a gente. Então, ela é só mais uma ferramenta. Então, é a mesma coisa que a gente falar que, supercomputadores, eles são uma ferramenta que vai atrapalhar ou vai ajudar? Não vai atrapalhar e vai ajudar. Né? Então, ela vai quebrar processos mais rápidos para a gente, ela vai fazer... Eu tenho alguns treinamentos em que eu uso IA para quebrar senha, para fazer análise de perfil, para traçar perfil, para descobrir senha, né? Para ficar descobrindo. Então, é uma forma de você usar como algo para o mal. Mas você pode usar isso para tentar traçar perfil, para justamente descobrir se aquele usuário está fazendo atividades fora do comum, do padrão dele. Então, a mesma utilização do mesmo modelo de IA, ele serve tanto para te ajudar como para atrapalhar. Ela é uma ferramenta agnóstica. Então, dependendo de quem colocou a mão, ela vai ter uma função. E sobre a inteligência artificial, eu gosto sempre de puxar um histórico, né, quando eu vou falar sobre IA. Porque nós temos um especialista em IA ali, não pode falar de IA. Pô. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vem de uma evolução tecnológica muito rápida. Antes, alguns anos atrás, eu sou jovem, eu tenho 20 anos ainda, mas quem é 40 a mais, a gente tinha uma evolução tecnológica, por exemplo, que demorava 1 ano, 2 anos para mudar aquele computador, aquela máquina, aquele sistema. Hoje não. Você comprou ontem e hoje já está obsoleto. Então, a evolução tecnológica é muito rápida. E a inteligência artificial hoje já está, vamos dizer assim, inserida em muitas aplicações que a gente utiliza, muitas, para apoiar. Inclusive, dentro da segurança da informação, vários sistemas, várias soluções de segurança que a gente usa hoje já tem inteligência artificial, já tem machine learning ali por trás, para apoiar ali, no sentido de otimizar aquela análise, otimizar aquele trabalho, vamos dizer assim. Mas é claro que, quais seriam os riscos da inteligência artificial para a cibersegurança? As atividades do usuário, principalmente. Tá? Então, o usuário não utilizar aquela inteligência artificial de uma forma, não vou falar correta, mas de uma forma aceitável. Por exemplo, ele jogar dados organizacionais, dados sigilosos, dados sensíveis da empresa, dados pessoais de clientes em uma inteligência artificial pública, por exemplo. Então, como a gente tem muita ferramenta SaaS hoje, isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que os riscos eles estão aí. Então, no uso não aceitável de uma inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca ali dentro. Mas é uma evolução que não vai voltar mais e ela está aí para apoiar e seguir. Não, e volta naquilo, né? Novamente, pessoas e processos. Então, a gente sempre fazia treinamento dizendo, não compartilhe informações dos fóruns na internet. Agora, não compartilhe informações nas IAs. Né? Entendeu? Tipo assim, a mesma falha continua, são pessoas que compartilham informações demais. Né? É óbvio que a gente, enquanto profissional de segurança, a gente vai fazer o quê? A gente precisa trazer esse chat, né, essa inteligência artificial para dentro do nosso ambiente e garantir que essa informação não vai sair. A gente não pode mais falar assim, cara, ninguém vai usar ChatGPT, ninguém vai usar Gemini, ninguém vai usar nenhuma inteligência artificial. As pessoas vão usar. Elas vão ganhar tempo, elas vão deixar de fazer trabalho manual e repetitivo. Só que a gente precisa garantir que essas informações agora são só nossas. Né? Quando o ChatGPT saiu, a gente tinha vários casos de pesquisas dentro dele próprio que traziam informações de outras empresas que compartilharam coisas demais. Então, no fim, é um problema de perímetro de dados, né? Novamente, saiu do perímetro da empresa. Então, a gente só precisa fazer com que ele volte para dentro da nossa empresa. Treinar as pessoas falando, você não pode compartilhar esse tipo de documento com uma IA externa. E é por isso que a gente vê pipocando um monte de modelo de IA hoje. Toda empresa tem seu próprio ChatGPT, tem seus modelos, que é justamente para tentar fazer com que fique as informações dentro da empresa, porque a única forma que ela tem de controlar é trazer essa solução para dentro do seu ambiente. Uma coisa que eu usei recentemente, eu estava usando o ChatGPT, né, e eu falei assim, eu tenho uma startup assim, chama Gestor Ideal, não sei o que lá, e fui explicando o que era a minha startup, o que a gente fazia, né, para ela.
E depois de um tempo, do nada veio um cadastro de pessoa, acho que de São Paulo, eu acho. Aí eu sempre pergunto de onde vem, né? De onde o cara conheceu. O cara falou assim, eu perguntei no chat GPT e o chat GPT indicou Bling, que são gigantes, né? Bling, Conta Azul, e indicou gestor ideal. Aí eu falei assim, mandei mensagem para todos, você respondeu primeiro, aí tô fechando com você por causa disso. Eu falei assim, cara, como? Funcionou como ferramenta de marketing pra Exatamente. você, Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar todo dia, mano. Vai ficar lá O gestor ideal é a maior alimentando o chat GPT, né? É, o novo SEO, né? A nova engine de busca agora é ficar alimentando o chat GPT. Cara, mas é engraçado como os usuários, né, eles vão mudando as ferramentas de pesquisa dele, né? Tava saindo recentemente que o pessoal, hoje em dia, não tava mais usando o Google para fazer pesquisa, eles estavam usando o TikTok. A gente teve essa mudança com a geração Z, né? Que eles começaram a usar mais o TikTok. A geração Z é uma geração à parte, porque eles também não conseguem usar sistema de arquivos nos computadores, mas... Né, é isso, o celular hoje é muito mais presente. Então o celular está na mão do jovem, o jovem usa o TikTok, ele não usa o Google, ele não usa o Instagram. E o TikTok ele tem um algoritmo também que funciona muito bem, então você pesquisa e você acha. Né, fazer busca no Instagram é uma merda. Você não acha, você tenta pesquisar com 500 palavras-chave, você nunca acha que você precisa. Aí você joga no Google, aparece 5 links do TikTok assim, para você. Então, né, também tem isso, os algoritmos de busca ajudam. E a maioria das pessoas hoje que eu conheço, na verdade, usam só o ChatGPT. Ou usam o Copilot ou o Gemini, elas não usam nem mais o Google. E hoje em dia também os golpes, eles estão começando a grande maioria também acontece nas redes sociais, né? Principalmente usando IA. Porque hoje a gente não tem mais aquele golpe daquele criminoso que fala tudo errado, que não sabe escrever o português. Eu falo que a gente não recebe mais aquele golpe daquele e-mail do príncipe indiano falando que a gente tem uma herança para receber dele, porque ele é o nosso parente. Mas deixa eu só cortar. Esses tempos eu recebi um anúncio que era Ar Free. Ar Free? Ar Free. Ar Free, R$ 49,90. Falei, para, velho. Não, mas não tem mais isso. Os caras, da mesma forma que a gente usa a IA para nos ajudar, por exemplo, a fazer um texto com palavras bonitas, o cybercriminoso ele também vai usar a ferramenta para escrever um e-mail mais convincente, para usar técnicas ali de aprimoramento do phishing dele, por exemplo, para que ele consiga ser mais convincente e consiga atingir aquela pessoa. E esses tempos também até, nós como empresa também, a gente quase caiu num golpe desses, né? Chegou um e-mail lá, falou, aqui ó, tem uma continha sua atrasado, era da Vivo, a gente nem tinha celular da Vivo. Aí o meu sócio, o Rafael, falou, vou pagar aqui uma conta da Vivo aqui, que mandaram aqui pra gente aqui. Eu falei, mas que conta? Aí eu fui lá, peguei e falei, abre o e-mail aí do contato aí que você vai ver. Aí eu abri, a primeira coisa que eu sempre faço, eu vou lá e clico em responder. Porque daí ele mostra qual que é o remetente, né? Eu falei, cara, tipo, o remetente era XYZ, não sei o que lá, arroba, não sei o que lá. Eu falei, meu, você tá doido, você vai pagar uma conta que não existe. E viu como é importante saber o que você tem para receber e o que tem que pagar? Ainda bem que você é mão de vaca, hein, Samuel? Eu dou tchau assim, ó. Pessoal, a gente tem um tempo ainda. Será que ficou alguma coisa que vocês gostariam de pontuar aqui no nosso painel? Ou eu posso abrir para perguntas? Eu acho que não, acho que está tranquilo, é mais finalizar mesmo e ver se alguém quer perguntar alguma coisa, né, Vinícius? Alguém quer perguntar? Meus alunos querem perguntar alguma coisa? Espera aí que eu te levo o telefone. Tem aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, várias dicas super valiosas. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês, além do que já foi comentado, quais outras boas práticas de segurança vocês poderiam trazer, principalmente com foco nas pequenas empresas, né, que não têm tanto acesso a recursos, às vezes, de TI, uma equipe, né, as pequenas empresas que a gente tem, que são grande maioria aqui no Norte e pioneiro. Quer comentar? Eu acho que do que a gente falou é tentar. As pequenas empresas elas precisam entender que é possível mesmo sem recurso. A área de cibersegurança ela é muito pautada em softwares livres e softwares abertos. Então existem muitas soluções boas que elas são gratuitas. Você só precisa que alguém
na sua empresa consiga começar a operacionar. Então você precisa de pessoas. Mas para essa pessoa existir, você precisa querer que ela exista no seu negócio. Né? Então é isso. Não é tão caro quanto parece, é muito mais sobre vontade e força de trabalho. Isso, é claro que existem soluções que são caríssimas, $500.000, $1 milhão ano. Mas, como o Matheus falou, existem soluções que são open source. Então, você consegue utilizar ali, é claro que configuração, definição, precisa de alguém especializado ali para utilizar. Mas existem essas soluções. E uma questão de boa prática que eu acho extremamente importante para as pequenas e médias empresas, que eu já peguei pequenas e médias empresas que não se preocupam com isso, e eu considero uma boa prática de segurança, é a questão do e-mail institucional. Tem muita empresa que usa lá o @gmail. Pô, acho que o mínimo que ela deveria ter era um arroba, o nome da empresa ali, além de mostrar a questão, na realidade empodera a empresa. Eu acho que mostra que ela tem um e-mail institucional, ela é uma empresa séria. Mostra seriedade, né? Isso, seriedade, empodera, dá seriedade para a empresa. E tem muitas empresas que não utilizam. Aí o que acontece? Se você não tem um e-mail institucional, se você tem um @gmail e você não tem padrões de segurança ali, por exemplo, não ativa um MFA, eu não sei nem se é obrigatório hoje no Google, deve ser, né? Obrigatório não, mas eles tentam te forçar, mas você consegue ir contornando. Imagina só se você perde esse e-mail @gmail. É muito mais difícil de recuperar do que se você perde um e-mail ou tem algum tipo de problema no teu e-mail, arroba o nome da empresa. É a mesma coisa. Daí cria e-mail @gmail para todos os colaboradores, o colaborador sai da empresa, ele não vai entregar a senha para você. Agora, se você tem e-mail institucional, você consegue ter gestão daquele e-mail e alterar a senha. Eu acho que isso é algo extremamente importante. Uma outra dica que eu diria que é essencial para a sobrevivência do negócio é backup. As empresas elas precisam fazer backup e backup é muito mais barato do que parece. Boa. A gente não precisa só comprar armazenamento em nuvem, você pode fazer backup com HD. Você pode comprar pendrive, você pode comprar HD. E hoje você comprar um HD ainda de disco, que é um pouco mais antigo, né? Você vai comprar 2 teras, 3 teras por menos de R$1.000. Então, não é um investimento caro, e aí volta aquilo, você mapeia o que é crítico para o seu negócio, você faz backup do que é crítico, e segue a máxima, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Exato. E também o foco também nos treinamentos, né, das pessoas, né? Às vezes são coisas básicas, controlar processos também. Eu acho que o Matheus tinha mencionado, às vezes o pessoal não faz o controle de boletos, né? A pagar e a receber. Então, imagina, sei lá, se o teu colaborador ele tem acesso a parte de emissão de boleto, ele vai lá, bota os dados dele lá e manda para você. Você vai pagar, em vez de você pagar para a empresa, está pagando para mim. Entendeu? Então, isso é um processo que às vezes a pessoa pode... E isso é importante porque, por exemplo, eu já nessa empresa que eu estava em um projeto, a gente recebeu um phishing de um boleto e um valor diferente, mas era dizendo que era para um servidor, para um prestador de serviço que a gente já pagava. Então, eles conseguiram um phishing dizendo, você tem um boleto, aí batia os dados da empresa que a gente tinha que pagar, porém, a data em que esse boleto veio e o valor eram diferentes do que era comum a ser pago. Então, entra mais uma vez, você precisa saber quanto você tem que pagar, quando e quanto você paga em média, porque quando vem algo que foge do padrão, você consegue entender que, cara, isso aqui não está certo. Aí você liga e fala assim, eu estou te devendo isso mesmo, está certo esse boleto? Pô, não está. Nisso eram alguns milhares de reais que a empresa economizou. Isso, vai direto na fonte confiável. Até porque essa questão do boleto falso, por exemplo, dá até outro painel, né, Matheus? É algo extremamente comum e, normalmente, se você recebe boleto na sua casa, por exemplo, ou via correio, que eu já vi muitas pessoas receberem boleto falso via correio, via e-mail, ele vem exatamente igual. A única diferença vai ser, na hora que você faz a leitura do QR Code ali, ou do código de barra, você observa na hora do pagamento que vão ter dados diferentes de beneficiário daquele boleto, banco e datas, né? Datas de vencimento ali são diferentes. Então, cara, tem que ter esse cuidado. Esses tempos eu estava vendo que o pessoal, uma quadrilha estava usando, se não me engano, era... Cara, não lembro que fornecedora de boletos, que a gente acompanha, né? Porque a gente trabalha também com emissão de boletos.
Eu não sei como que o pessoal fazia. Vamos supor que a Mara tem um boleto de R$1.000 para vencer no dia 10. Eles criavam uma empresa e mandavam um boleto para a Mara de R$1.000 no dia 10. Não sei como. Eu acho que provavelmente alguém de dentro da empresa passava essas informações. E assim, ele não fazia só para a Mara, fazia para o Matheus, fazia para você, fazia para o fulano de tal. Ele mandava um monte de boleto. E o que a pessoa ali, às vezes utiliza o Internet Bank, paga, já era, o boleto já foi, né? Não tem como, como voltar atrás. É lógico, dá dor de cabeça, né? Mas às vezes um controle, como o Matheus falou, de contas a pagar e receber, já é uma solução que dá para ser implementada assim, a praticamente custo zero. É só você olhar, conferir os dados de quem deve ou para quem você vai pagar, né? E fazer uma conferência. É aquele negócio, fazer governança e ser movido a processos é algo assim que te dá uma estruturação e uma diferenciação no mercado que é totalmente mais inovadora, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal... Oi, pode. Eu queria falar só isso, galera. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui o nosso painel. Nosso painelzão. Painelzaço. Queria agradecer e pedir uma salva de palmas aqui para o Matheus e para a Mara. Obrigado também pela presença de vocês aqui. Espero que seja de grande proveito aqui a gente ter um bate-papo legal, de trazer informações que são relevantes, né? Lógico que tem algumas coisas que tem custo elevado, como a Mara falou, mas coisas que o Matheus falou que para mim nunca tinha entrado na cabeça, porque agora realmente faz sentido, né? Às vezes só você ver para quem você está pagando, de quem você está recebendo, né? Você já tem um segundo olhar ali que às vezes faz muita diferença, né, pessoal? Você já faz cibersegurança e nem sabe. Mas eu faço porque eu sou mão de vaca. Você é mão de vaca, Samuel. Gente, só agradecer, muito obrigada pela participação de todos. É claro que os meus alunos vão ganhar um ponto por ter participado do painel, né? Mas só agradecer e quem quiser bater um papo depois sobre o tema, pode ficar à vontade, vamos bater esse papo. Eu queria agradecer também, é muito bom que as pessoas estão cada vez mais preocupando com cibersegurança. Se alguém quiser, pode me encontrar pelo evento, eu estou de estagiário aqui na Genuscom, então vocês vão me ver rodando com o rádio o tempo todo, mas me procurem no Instagram, candão.mar, ou me procurem no LinkedIn, Matheus Cândido, a gente conversa, se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, pessoal, tenham um bom evento.